Meu povo, nessa série do abrigo, a gente vai falar de muitas coisas óbvias, tá? Eu já queria preparar você. A gente, às vezes, como pregador, a gente fica naquela coisa de, às vezes, querer, na tentação de querer elaborar as coisas de uma forma mais sofisticada, e às vezes, quando vem umas coisas tão óbvias para falar, eu fico assim: Deus, eu já falei isso tantas vezes, é isso mesmo que é para falar? Ele disse: é isso mesmo que é para falar, porque o óbvio, nós pecamos muito por não praticarmos o óbvio, o simples da vida cristã. É nisso que a gente se perde. Então nós precisamos sim voltar e falar sobre o óbvio, sobre o simples e como ele é necessário. Falar de saúde emocional, falar de restauração emocional, falar de adoecimento mental, né? Eu não preciso justificar porque que esse tema está aqui na mesa, né? Eu não preciso justificar. Temos passado por muitas lutas e angústias. Falei uns 2 domingos atrás que se você na sua casa tem passado, alguém na sua casa está passando por um problema, por uma dificuldade emocional, que você não é uma exceção. Saiu até, a gente fez uma curtinha desse trecho, que foi um trecho do aviso. Temos passado por muitas lutas, vivemos numa sociedade em que se começou a falar que a depressão era a doença do século, né? E depois a ansiedade parece que disse assim: não, quem vai ser sou eu. E aí vieram outros transtornos, né, e outros adoecimentos. Disse: não, a fobia social olhou e disse: não, eu também quero. Aí veio uma pandemia e terminou, parece que terminou de terminar, de dar uma rasteira. Às vezes em quem estava se segurando por uma peinha, que no Ceará a gente fala esse negócio de segurando, para o cara para estar por uma peinha se segurando, por um fiozinho de nada se segurando. E aí vem às vezes uma circunstância da vida que derruba a gente, leva a gente para um buraco, leva a gente para uma dificuldade de continuar se relacionando. A verdade é que nós temos adoecido de muitas maneiras. De muitas maneiras. E a minha pergunta para você hoje é: quais são as angústias e as lutas que você tem enfrentado? Quais são as suas? Quais são as suas? Tem nome esse negócio? Foi a live de quinta passada, tá? Pedi para você escrever num papel o nome. Tem nome? Tem nome essa... É o quê? Tem a ver com medo? Tem a ver com insegurança? Tem a ver com tristeza? Tem a ver com dificuldade de relacionamento? Qual é a angústia? E qual é a luta? E qual é o adoecimento que você tem vivido na sua vida? Eu sei que é complicado fazer essa pergunta, porque muitas vezes nós nem sabemos que estamos doentes. E esse é o pior doente, é aquele que não sabe que está doente, porque ele não trata. Ainda tem aqueles que sabem, mas ficam insistindo em negar. Qual a tua angústia? Qual a tua luta? Mas mais do que isso, eu quero fazer uma outra pergunta. Você já falou isso para Deus? Você já conversou sobre isso com Deus? Eu lembro de um aconselhamento que eu fiz uma vez, que uma pessoa chegou e começou a falar de uma série de angústias que ela estava passando e começou a compartilhar um bocado de coisa. E quando ela terminou de falar, eu olhei para ela e disse: você já conversou isso com Deus? E a resposta que ela me deu me chamou a atenção. Ela disse: desse jeito não. Ou seja, assim, tão explicadinho que nem eu fiz aqui com o senhor, não. E parece que as nossas orações, elas têm se tornado orações protocolares, onde nós vamos executando uma lista de desejo ou uma lista de pedido. Parece que a oração deixou de ser um momento onde a gente vai lá e conversa, e derrama a alma da gente, e coloca diante de Deus o que de fato a gente tem passado e a gente tem vivido. Paulo em Filipenses capítulo 4, ele diz: não fiquem ansiosos ou preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus. Ei, meu povo, um negocinho que todo mundo está querendo, não é não? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, lugar do desejo, da vontade, dos tesouros, e a mente de vocês, lugar dos nossos pensamentos, da nossa racionalização, em Cristo
Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, não fiquem preocupados, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as angústias de vocês. Conversem com Ele sobre isso. Conversem com Deus sobre isso. E aí eu não queria focar aqui nos pedidos, sabe? Eu queria focar no encontro. Porque o pedido, quais são os pedidos que você tem feito para Deus? Isso às vezes parece lista de compra. Quais são os momentos de intimidade que você tem tido com Deus? É isso que eu queria aqui hoje pegar aqui com vocês. Quais são os momentos de intimidade que você tem vivido com o Senhor? Porque se até a tua oração, ela se transforma em uma coisa protocolar, onde você sai dizendo os pedidos, quero te pedir por isso, te pedir por isso, te pedir por isso, te pedir por isso. Não é isso. Não é isso que eu estou trazendo hoje aqui como proposta. É o que a gente fala no espiritualismo, do jantar à luz de velas com Deus. Qual foi a última vez que você teve um encontro marcado com Deus? Um encontro especial, sabe, com uma luz diferente, com um papo profundo, com um abrir de alma e de coração sincero. Qual foi a última vez que você teve isso com Deus? Qual foi a última vez? Cláudio, aquela música que você me mostrou um dia, Cotidiano, e a música do Bruno Rodrigues, de um álbum chamado Humano. E essa música Cotidiano, ela começa com um diálogo de um casal. E o homem chega para a mulher e diz, amor, essa roupa tá boa? Depois vocês escutam, eu vou colocar depois no grupo do WhatsApp. Essa roupa tá boa? Ele disse, tá amor, tá jóia, você já vai? Vou, eu já vou. Mas tá boa mesmo? Ele disse, tá boa. Aí ele sai para o encontro. E a mulher fica em casa. E ele sai para o encontro, todo arrumado. Parece meio estranho no começo, né? Ele está todo se arrumando inseguro com a roupa que ele vai usar. Ele vai para o encontro. E depois, ao final da música, quando ele volta, aí é cantada a música, quando volta, ele olha para ela, né? Ela olha para ele e diz, e aí, amor? Como é que foi, Adão? Ele diz, e aí, Adão? Você viu Deus? Aí ele responde, vi. E como foi? Aí ele diz, ele cantou para mim. Ele cantou para mim. E a questão, meu povo, é olhar para essa música e dizer, de onde foi que ele tirou isso, esse artista? Ele tirou desse texto aqui, que está lá em Gênesis 3. Embora seja já um retrato da queda, mas parece que nós temos ainda restos do paraíso presente. Porque nós vivemos isso, no mundo caído, com restos do paraíso presente. Gênesis 3, de 8 a 10, diz, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Sabe qual a sensação que eu tenho? É que nós perdemos a capacidade de ouvirmos os passos de Deus caminhando no jardim. Nós vivemos nesse jardim. E temos perdido a capacidade de ouvir os passos de Deus. É arriscado de Deus passar correndo na tua frente e você nem perceber porque você estava respondendo no WhatsApp. Nós perdemos a capacidade de perceber e de ouvir os passos de Deus andando pelo jardim. Deus continua andando neste jardim. Mesmo que numa realidade caída, Ele continua presente. O texto continua e o texto diz que eles se esconderam entre as árvores. E parece que é o que temos feito até hoje, né? A gente se esconde. A gente se esconde atrás da nossa rotina. A gente se esconde atrás dos nossos medos. Então o Senhor chamou o homem e perguntou, onde você está? Se vocês se esconderam, onde é que vocês estão? Percebe o diálogo? Onde é que vocês estão? Aí ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim. E me escondi. Eu tive medo, pois eu estava nu. Nós precisamos resgatar a nossa capacidade
não apenas de ouvir os passos de Deus no jardim, mas no poder do Evangelho, de não nos escondermos atrás das árvores e não nos incomodarmos com a nossa nudez, e de termos uma conversa profunda, sincera, autêntica com o nosso Criador. Eu sempre digo que orar tem um quê de loucura. Porque orar é você conversar com alguém que você não está vendo. E isso tem um quê aí estranho. E talvez por isso a gente às vezes tem dificuldade, sabe? Com esse nosso coração muito doído, mas a nossa mente muito racionalzona. A gente não consegue ter esses momentos de papo mesmo, sabe? Sincero, de conversa franca e sincera com Deus. Temos perdido essa capacidade. A gente estava, eu e a Aninha, a gente foi na casa do Xande e da Cíntia. E a Carolzinha, a filha do Alexandre, encostou na Aninha e disse: tia, eu sonhei com Jesus. A Aninha: Carolzinha, eu não acredito, tu sonhou com Jesus? Me conta, eu queria tanto sonhar com Jesus. Aí ela olhou para a Aninha e disse: tia, se eu te contar, tu vai chorar. Ela: mas me conta, como foi o sonho? E ela disse: ele me beijou, ele me abraçou e ele me deu comida. Tudo que uma criança precisa: de afeto, de segurança, comida. Ele me beijou, ele me abraçou e ele me deu comida. E o que eu estou pedindo não é que você tente dormir se concentrando para sonhar com Jesus, mas de que esse sonho ele faça parte do teu dia a dia. Nós estamos no jardim, nesta terra caída, com restos do paraíso presente. E temos perdido a capacidade de conversar com Deus. E quando eu digo que tem um pouco de loucura nisso, é que eu acho que a gente está ficando louco justamente porque a gente não tem coragem de viver um pouco de loucura. Eu sei que parece esse papo do tiririca isso, mas a gente precisa ter a coragem de sair da nossa zona, sabe, material, sabe, ousar conversar com Deus como quem conversa com alguém, porque Deus é alguém, Deus é uma pessoa. E quando nós não fazemos isso, nós estamos nos desconectando do nosso Criador, nós estamos nos afastando cada vez mais do nosso Deus. E vamos nos perdendo de nós mesmos também. Vamos nos perdendo de nós mesmos. Vocês, quem é mais antigo aqui na igreja, vai lembrar do nosso irmão Péricles. O Péricles foi um presente muito precioso que Deus deu a essa igreja. O Péricles, eu fui na casa dele um dia, eu já contei essa história aqui. E quando eu cheguei na casa dele, ele estava no quarto dele, aí tinha uma cadeira assim, aí eu sentei. Quando eu sentei, ele olhou para mim e disse: ei, pastor, o senhor sentou em cima de Jesus. Aí eu me levantei na hora, né? Eu disse: opa, eu sentei em cima de Jesus? É, porque esse lugar aí é o lugar de Jesus. Pastor, a gente bate aqui, ele tinha um sotaque assim, bem descolado, eu não sei nem imitar. Ele dizia: a gente bate altos papos aqui, só eu e ele. Olhando para o Péricles, vendo a pureza do coração do Péricles, a capacidade que ele tem de conversar com uma cadeira vazia. E de ali tratar tanta coisa da sua vida com o seu Criador. Isso é fé, meu povo. Isso é fé. E por não conseguirmos fazer isso, nós estamos nos perdendo. E o Péricles conta, o dia que eu estava lá, ele disse: pastor, converso tudo aqui com Jesus. Jesus senta aí nessa cadeira e a gente bate altos papos. Inclusive, pastor, eu falei com ele, e o Péricles tinha uma vida muito mundana antes de se converter. E ele disse assim, eu pedi para Jesus, para ele cortar os meus desejos mesmo, assim, cortar os meus desejos sexuais. E pastor, eu estou preocupado agora. Eu disse: por quê, Péricles? Porque, mano,
cortou valendo. Para vocês verem o tipo e o nível de conversa que ele tinha com Deus. A gente está muito ajustadinho, né? A gente é muito regularzinho. A gente é muito dentro da caixinha. Estamos todos adoecendo. Precisamos voltar a ter papos com Deus como o Périx tinha. A ter conversas com Deus, sabe, franca, aberta, sincera. Esse texto, quando ele fala na brisa do entardecer, sabe aquele momento onde o sol está baixando? Os dois momentos que eu acho mais bonito do dia. É quando o sol está nascendo e quando o sol está se pondo, não é depois que ele se põe, não. E quando ele está ainda presente. Que ele vem com aquela luz lateral assim do entardecer, sabe? Aquela luz que bate de lado e ilumina a vida da gente, traz uma cor viva. Sabe, não é difícil imaginar que ele naquele momento do entardecer era o momento que ele ia buscar o momento com Deus. Porque tem algumas cenas que a gente olha, que a gente diz, cara, Deus está aqui. Deus está aqui. Parece que destaca da presença de Deus de uma forma muito especial, às vezes muito mais evidente do que em reuniões como essa. Na minha experiência de fé. Porque a natureza me toca muito e fala muito para mim sobre a presença de Deus. E o desafio é a gente conversar com esse Deus. Conversar com Ele. Ter um encontro com Ele e conversar com Ele. Você está disposto? Você está disposta a fazer essa loucura de conversar com o Criador? Queria pontuar mais algo para vocês. Esse encontro que eu estou propondo você ter com Deus, ele já foi marcado e pago por Deus. Deus já pagou esse encontro, Deus já tornou possível esse encontro acontecer. Foi Ele quem tornou possível esse encontro acontecer. Deus está o tempo todo querendo ter relacionamento com a gente, o tempo todo. A gente vê isso nas escrituras de tempo todo. Ele estava no jardim. Depois a gente vai vendo na revelação bíblica que Deus está nos montes e os homens subiam aos montes para ter encontro com Deus. Hoje tem gente que ainda acha que precisa subir monte para poder ver Deus. Mas Deus estava ali nos montes de forma muito evidente. Depois Deus se materializa dentro da estrutura litúrgica ali daquele povo, no tabernáculo, como sendo um sinal da sua presença. Deus sempre se preocupou em deixar a marca da presença dele. Tipo, eu estou no meio de vocês. Esse Deus que é transcendente, mas ele é imanente. Ele está presente. Ele está no meio do arraial, ele está no meio do povo. Esse Deus que estava no templo, né, e o do tabernáculo virou o templo ficou o lugar para deixar claro que Deus estava ali presente. Depois as pessoas na sua religiosidade começaram a achar que Deus estava só ali. Mas aquilo era um símbolo da presença real de Deus no meio do seu povo. Mas nós somos pecadores, né? E como podemos ter relacionamento de intimidade com Deus que é santo? Se Isaías 59:2 diz que as nossas maldades, elas separam a gente do nosso Deus, e os nossos pecados, eles escondem a gente de Deus, e por isso eles não nos escutam. Que pesado esse texto de Isaías, mas isso é Isaías, a obra de Cristo não tinha sido feita ainda. E aí o verbo vem, se faz carne, habita no meio de nós. O João diz, o verbo, né, Deus se faz carne e habita no meio de nós. Esse habitar no meio de nós, ele arma a tenda. Ele diz, eu estou no meio de vocês, pecadores. Deus está o tempo todo querendo trazer essa proximidade. A morte de Cristo na cruz. O que acontece, meus irmãos, quando Jesus morre na cruz? O véu do templo, do Santo dos Santos, se rasga de cima até embaixo. O que era esse véu? Existia um lugar lá no templo que era o Santíssimo, que era um lugar do Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava, porque era o lugar da presença de Deus. Só o sumo sacerdote entrava, e depois de processos de purificação, de sacrifício de animais pelos seus pecados, tinha todo um protocolo para ele entrar. E mesmo assim, ele entrava com a corda amarrada aqui no pé, para se ele lá dentro tivesse esquecido de confessar algum pecado,
eles puxavam ele de volta, porque ninguém podia entrar ali, porque era o lugar da presença de Deus, e um homem pecador entrando na presença de Deus, ele era consumido, ele era executado. Mas quando Jesus morre na cruz, o que acontece? O véu se rasga de cima até embaixo. A escrita de dívida, como diz Paulo, eu não vou ler todos esses textos aqui, mas tudo isso que eu estou falando tem texto bíblico. A escrita de dívida foi perdoada, não tem mais dívida. A ressurreição, ela mostra que a morte não tem mais vitória. A morte não tem mais vitória. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que os nossos pecados, eles não fazem mais separação entre nós e o nosso Deus, porque os nossos pecados foram perdoados. E no lugar onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício nenhum. É o que a Bíblia fala. Eu estou aqui vomitando versículo bíblico para vocês. Não há mais lugar de sacrifício, não há mais necessidade de sacrifício nenhum. E em Cristo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então nós em Cristo, como pecadores que somos, nós sim podemos ter um relacionamento de intimidade com o nosso Deus, porque esse encontro, ele já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele vai aos céus, mas ele derrama o seu Espírito sobre nós, e o Espírito Santo de Deus é a marca da presença. É a marca da presença de Deus na nossa vida e no nosso dia a dia. O autor de Hebreus, ele diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Que nós entremos no Santo dos Santos com ousadia pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus Cristo. Amém? É preciso de ousadia, é preciso saber que este véu foi rasgado, que não há mais necessidade de sacrifício, porque os pecados já foram perdoados. No lugar onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício algum. Sabe aquela história de Isaías, quando ele diz: eu vou perecer porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi a glória de Deus? Esse medo que um pecador tem de estar na presença de Deus, e Adão se esconde atrás das árvores, quando Deus aparece, porque ele se vê que está nu. A graça vem e diz: você é amado, você é filho, o teu pecado, ele não te separa mais de mim. O teu pecado, ele não te separa mais de mim. Não há mais separação. Mas sabe o que vai acontecer? Eu vou pular esse texto de Êxodo, tá? De 2 Coríntios. Vou lá para o encontro que a gente vai ter com Jesus, que é um encontro de cura e de transformação. Esse encontro que nós temos com Jesus, ele muda a vida da gente. O encontro já está possível, tá? Porque o pecado que separava isso não separa mais. O véu que separava já não separa mais. Agora, quando você tiver um encontro com Jesus, você tiver um encontro com Deus, quando você tiver essa conversa com Deus, saiba que Ele vai curar a tua vida, Ele vai restaurar a tua vida. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz que todos nós, com a face descoberta, nós contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Nós contemplamos a glória do Senhor, e assim como Isaías dizia: eu vou perecer porque sou um homem de lábios impuros, a nossa perspectiva hoje é outra. Eu contemplo a glória de Deus e eu vou sendo transformado a partir de cada encontro e de cada momento especial que eu tenho com esse Deus. Eu vou sendo transformado segundo a sua imagem. Eu queria lhe advertir de uma coisa. Se você marcar um encontro com Deus essa semana, um encontro em que a conta já foi paga, saiba que você não vai sair desse encontro a mesma pessoa. Porque esses encontros que nós temos com Deus, eles mudam a nossa vida, eles mudam a nossa história. Ele mexe com a gente. Nós contemplamos a glória do Senhor e vamos sendo transformados
de glória em glória. E sabe por quê, pessoal? Quando a gente se encontra com Deus, a gente se cura das nossas enfermidades emocionais. Porque Deus é o nosso Criador. Sabe por que muitas vezes nós nos perdemos de nós mesmos? Sabe por quê? Porque estamos distantes daquele que nos criou. Deus é o nosso Criador. Deus é aquele que criou você. É como se você estivesse indo ter um encontro com a matriz. Como se você estivesse indo ter um encontro com aquele que sabe tudo sobre você. Imagine um terapeuta que sabe tudo que você pensa, que te viu quando você estava no ventre da tua mãe. Pense num terapeuta que sabe dos seus pensamentos, que chegue à boca para se falar, ele já sabe. Um terapeuta que, se você fizer um caminho para cá, ele está lá. Se você fizer um caminho para lá, ele está lá. É o nosso Deus. Ele é o nosso Criador. Ele é a nossa razão de existir. É nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos. Então, quando nós deixamos de ter esse contato com Deus, deixamos de ter esse relacionamento de intimidade, de profundidade com Deus, nós adoecemos. E se nós estamos doentes, e temos nos perdido de nós mesmos, temos valorizado coisas que não têm valor, e temos jogado no lixo coisas que têm valor, é lógico que nós colheremos frutos ruins. Mas nesse encontro com o Criador, Ele vai falar contigo. Ele vai te dizer coisas preciosas, Ele vai cochichar no teu ouvido, Ele vai pedir que você mude. Ele vai desafiar você a soltar coisas que você está destruindo a tua vida. Tem uma história de um macaco, de um caçador, que ele tinha uma técnica de caçar macacos muito interessante. Ele pegava um vaso de barro enterrado no chão, com uma boca pequena, e colocava uma banana dentro. E o macaco ia, enfiava a mão e pegava na banana. E com a banana na mão, ele não conseguia tirar a mão. O caçador vinha de boa, e encostava ali, capturava ele. Colocava numa jaulinha e levava. Bastava ele soltar a banana, que a mão dele saía fácil. Mas ele não soltava aquilo. Tem coisas, às vezes, que está destruindo a vida da gente. E está vindo os caçadores para aprisionar a gente, para colocar dentro das jaulas, mas a gente está preso naquele negócio, está preso naquela banana. E não consegue tirar a mão. E vai ser cativo. E talvez Deus chegue para você e diz: solta. Solta. Nesse encontro que você vai ter, talvez Ele diga: solta. Porque se você soltar isso, você livremente tira a sua mão daí e você vai viver em liberdade. Mas você está se deixando aprisionar porque você está preso a coisas que te tornam presa fácil na vida de tantas coisas, em tantas cadeias, em tantas jaulas que nós enfrentamos na nossa vida. Nosso Deus é o nosso Criador. Ele conhece a gente. Eu queria ler um texto para vocês. Eu queria ler um trecho do Salmo 139. Mas eu não queria ler para a gente pensar nele. Eu queria que nós nos deleitássemos nesse texto. Que nós nos deleitássemos nesse texto, nesse salmo. Eu não vou comentar nada sobre esse texto, eu vou só ler. E eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura a partir do que a gente está conversando aqui. O texto diz o seguinte, assim diz o salmista: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás também.
Se eu subir como as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. É com essa pessoa que eu estou pedindo para você marcar o encontro. É com essa pessoa que eu estou pedindo para você ter mais tempo com ela. Está doído, está difícil de viver, está difícil de caminhar. Senta com teu Criador. Conversa com Ele como Péricles conversava com Jesus naquela cadeira vazia. Conversa com teu Criador. E nessa conversa, Ele vai te trabalhar. Ele vai resetar algumas coisas. Ele vai mudar algumas coisas de lugar. Ele vai tratar as tuas angústias. Ele vai sarar as tuas feridas. Porque a mensagem do Evangelho, ela sara as nossas feridas. O que a gente falar de culpa? Muito das nossas angústias e dos nossos adoecimentos emocionais vem de culpa. O Evangelho fala de uma culpa perdoada. Muitas doenças emocionais vêm de mágoas. O Evangelho fala sobre um perdão que é maior que nós. Então o Evangelho sara as nossas feridas da alma. Muitas das nossas feridas da alma têm a ver com rejeição. E o Evangelho fala de um amor incondicional que nos acolhe do jeito que nós somos e que não deixará de nos amar de hipótese alguma. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem restauradora. No momento que você sentar com Deus na mesa e botar um café aqui, um café do outro lado, para comer uma tapioca com Ele, para ter uma conversa franca, Ele vai te falar do Evangelho, Ele vai te falar do amor, Ele vai te falar do perdão, Ele vai te falar do outro que você precisa, do ser humano e do teu semelhante, que você se fechou para Ele, por isso você está adoecido. Ele vai mexer com a tua vida. Ele vai tirar os nossos medos. Porque o amor perfeito, ele lança fora o medo. Ele vai conduzir a gente num lugar de segurança. Mas para isso a gente precisa estar aberto para ter esse encontro. O encontro está pago. Ele está marcado. Existe a conversa já preparada. Ele quer sentar, ele quer te ouvir. Eu fico às vezes imaginando a gente com as nossas orações protocolares, com as nossas listas de pedidos, Deus dizendo: para, conversa comigo, fala das tuas angústias, abre o teu coração. Uma coisa que a gente não sabe fazer na oração, e que a gente precisa saber fazer, é ficar calado. Porque se você só fala, o outro não fala, né? Está só você falando. Tem hora que a gente precisa calar e ficar em silêncio e ouvir Deus falar. Ver o que é que Deus traz ao coração. Ou depois talvez pegar um texto bíblico e ler uma palavra, e ler uns salmos, e ver o que é que Deus vai falar contigo. Você crê nisso? Você crê num relacionamento com Deus pessoal, ou você crê num Deus que é uma energia, que é uma força cósmica?
Porque se você crê num Deus relacional, pessoal, por que você não está se relacionando mais com Ele? Por que a tua relação com Deus se transformou em ritos religiosos? Quero encerrar com Apocalipse 3:20. Um texto que João escreve à igreja, que diz que eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo, cearei com ele e ele comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Meu irmão e minha irmã, Deus está batendo a porta no seu coração. E eu estou falando para você que é cristão já há milhares de anos. Ele está batendo na porta do seu coração, querendo entrar para cear com você. É por isso que a nossa ceia hoje vai ser só você e Deus. Aí no lugarzinho que você está. Com esses elementos que você pegou. Ele está batendo na porta e está dizendo, e está esperando você ouvir. Está esperando você abrir. Está esperando você abrir. E você abrindo, Ele quer entrar. Ele quer sentar na mesa contigo. Ele que sentando na mesa contigo, Ele quer falar, Ele quer ouvir. Talvez Ele chegue para você e faça o que Ele fez com Elias. O que você tem? O que fazes aqui? Me fale sobre o que você tem sentido. E aí não chega e diz, Deus, depressão. Não, Deus, eu estou sentindo isso. Conversar com Deus. Sabe o Adão? Na música, né? Quando ela diz, e aí, Adão? Como foi? Viu Deus? Vi. Eva, Ele cantou para mim. Sabe a Carolzinha? Eu sonhei com Jesus. E como foi, Carol? Ele me beijou, Ele me abraçou. Ele me deu comida. Quero desafiar você a sair desse lugar que você chama de seguro, da tua estabilidade racional, e se lançar num lugar de fé, de um relacionamento de profunda intimidade com o nosso Pai. Tem um jovem que, pouco tempo antes de morrer, e ele morreu num acidente de asa delta aqui no Ceará, há muito tempo atrás. E ele deu um testemunho, ele escreveu um texto antes dele falecer, onde ele dizia, falando sobre esse texto, ele dizia, a porta está aberta. Eu joguei a chave fora. Pode entrar. Você tem coragem de dizer isso para Deus hoje? A porta está aberta. Eu joguei a chave fora. Pode entrar. Ele vai entrar. Ele vai entrar de forma calma, serena, tranquila. Vai sentar à mesa com você. Vai partir o pão contigo. Vai te falar sobre coisas preciosas e lindas que você precisa ouvir. Ele vai te corrigir. Ele vai te ensinar o Evangelho. Ele vai sarar as tuas feridas. Ele vai dirigir o teu caminho. Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso abrigo. E Ele não nos faltará. Amém?